A Verdade sobre o Falecido Arthur German e Sua Família, por H. P. Lovecraft. 1. A vida é uma coisa hedionda, e dos bastidores do que conhecemos dela espreitam pistas demoníacas de verdades que às vezes a tornam ainda mais horrenda. A ciência, já opressiva com suas revelações chocantes, será talvez a derradeira exterminadora de nossa espécie humana, se é que somos uma espécie distinta, pois sua reserva de horrores inimagináveis jamais poderia ser suportada por cérebros mortais se escapasse sobre o mundo. Se soubéssemos o que somos, faríamos o que fez Sir Arthur German, e Arthur German, em uma noite qualquer, encharcou-se de óleo e ateou fogo às suas roupas. Ninguém colocou os fragmentos carbonizados em uma urna ou ergueu um memorial em sua honra, pois foram encontrados certos documentos e certo objeto encaixotado que fizeram com que os homens desejassem esquecê-lo. Algumas pessoas que o conheceram sequer admitem que ele tenha existido. Arthur German saiu para uma charneca e se incinerou depois de ter visto o objeto encaixotado que veio da África. Foi esse objeto, e não sua aparência pessoal peculiar, aquilo que o fez pôr fim à sua vida. Muitos não teriam gostado de viver se possuíssem as feições peculiares de Arthur German, mas ele era um poeta e erudito, e não dava importância a isso. Aprender estava em seu sangue, pois o bisavô, o baronete Sir Robert German, fora antropólogo de renome, enquanto o tataravô, Sir Wade German, foi um dos primeiros exploradores da região do Congo e escreveu com erudição sobre suas tribos, animais e supostas antiguidades. De fato, o velho Sir Wade possuía um zelo intelectual que beirava a mania. Suas conjecturas bizarras sobre uma civilização congolense pré-histórica e branca renderam a ele muita zombaria quando da publicação de seu livro Observações sobre várias partes da África. Em 1765, esse indômito explorador foi internado em um hospício em Huntingdon. A loucura esteve presente em todos os German, e as pessoas eram gratas por não existirem muitos deles. A linhagem não se ramificou, e Arthur era o último da família. Se assim não fosse, ninguém poderia dizer o que ele teria feito quando o objeto chegou. Os German sempre tiveram um aspecto incomum. Alguma coisa parecia estar errada, embora Arthur fosse o pior deles. E os velhos retratos de família na casa German mostravam rostos atraentes antes da época de Sir Wade. Certamente a loucura começara com Sir Wade, cujas histórias imaginativas sobre a África foram ao mesmo tempo o deleite e o terror de seus poucos amigos. A loucura transparecia em sua coleção de troféus e espécimes, que não eram do tipo que um homem normal acumularia e preservaria, e de uma forma ainda mais chocante no isolamento em que mantivera a esposa no Oriente. Esta última, dizia ele, era filha de um comerciante português que ele havia conhecido na África, e ela não gostava dos costumes ingleses. Ela havia retornado com ele da segunda e a mais longa de suas viagens, trazendo o filho nascido na África, e depois o acompanhou na terceira e última viagem e nunca mais retornou à Inglaterra. Ninguém nunca a havia visto de perto, nem mesmo os criados, pois a disposição dela era violenta e singular. Durante sua breve estadia na casa German, ocupou uma ala remota e foi servida apenas pelo marido. Sir Wade era, de fato, bastante excêntrico nas atenções para com sua família, pois quando retornou à África, não permitiu que ninguém tomasse conta de seu jovem filho, exceto uma repulsiva negra da Guiné. Ao retornar após a morte de Lady German, ele mesmo assumiu os cuidados do garoto. Mas era a conversa de Sir Wade, principalmente quando estava bêbado, o que levava os amigos a considerá-lo insano. Numa era racional como o século XVIII, era insensato que um homem erudito falasse de visões selvagens e cenas estranhas sobre a lua do Congo, de muralhas e pilares gigantescos em uma cidade esquecida, em ruínas e tomada pelas vinhas, e de degraus de pedras silenciosos e úmidos que desciam interminavelmente até a escuridão de galerias abissais e catacumbas inconcebíveis. Era especialmente imprudente tagarelar sobre os seres que poderiam assombrar um lugar como esse, sobre as criaturas que viviam parte na selva, parte na cidade terrivelmente envelhecida. Criaturas fabulosas que mesmo um Plínio descreveria com ceticismo, ou sobre coisas que teriam surgido depois que os grandes macacos tomaram a cidade moribunda com muralhas, pilares, galerias e entalhes estranhos. Ainda assim, depois de ter voltado para casa pela última vez, Sir Wade falara de tais assuntos com entusiasmo extraordinário de dar calafrios, principalmente depois do terceiro copo no Knight's Head, quando gabara-se do que havia encontrado na selva e de ter morado em meio às terríveis ruínas que só ele conhecia. E por fim, falara dos seres de uma maneira tal que acabou sendo internado no manicômio. Não demonstrou pesar quando foi confinado no aposento trancado em Huntingdon, já que sua mente se movia de modo curioso.
Desde que o filho começara a sair da infância, ele passara a gostar cada vez menos de seu lar, até que por fim passou a temê-lo. O Knight's Head era seu refúgio, e quando foi confinado, manifestou uma vaga gratidão, como se aquilo fosse protegê-lo. 3 anos mais tarde, ele morreu. Philip, o filho de Wade German, era uma pessoa bastante singular. Apesar da forte semelhança física com o pai, em muitos aspectos sua aparência e conduta eram tão grosseiras que ele era evitado por todos. Embora não tenha herdado a loucura temida por alguns, era de uma estupidez assombrosa e dado a breves períodos de incontrolável violência. Na ossatura era pequeno, mas tinha uma força descomunal e uma agilidade incrível. 12 anos depois de ter recebido seu título, casou-se com a filha de seu guarda-caça, pessoa dita de descendência cigana. Mas antes que seu filho nascesse, juntou-se à marinha como marinheiro comum, completando assim o desgosto geral que seus hábitos e um matrimônio inadequado principiaram. Após o fim da Guerra Norte-Americana, ouviu-se dizer que tinha se tornado marinheiro em um navio mercante do comércio africano e que conquistara uma boa reputação por proezas de força e escalada, mas finalmente desapareceu uma noite quando desembarcou do navio na costa do Congo. No filho de Sir Philip German, a peculiaridade familiar, agora já aceita, tomou um caminho estranho e fatal. Alto e bastante belo, com um tipo de graça oriental exótica apesar de pequenas estranhezas em termos de proporção, Robert German começou a vida como acadêmico e investigador. Foi ele quem primeiro estudou cientificamente a vasta coleção de relíquias que seu insano avô havia trazido da África, e quem fez com que o nome da família fosse tão celebrado na etnologia como na exploração. Em 1815, Sir Robert casou-se com uma das filhas do 7º Visconde de Brightholm e foi depois abençoado com 3 filhos, sendo que o mais velho e o mais jovem jamais foram vistos em público devido a deformidades da mente e do corpo. Entristecido por estas infelicidades familiares, o cientista buscou alívio no trabalho e fez 2 longas expedições ao interior da África. Em 1849, seu segundo filho, Neville, uma pessoa repulsiva aos extremos e que parecia combinar o mau humor de Philip German com a arrogância dos Brightholms, fugiu com uma dançarina vulgar, mas foi perdoado ao retornar no ano seguinte. Retornou à casa German viúvo, com um filho pequeno, Alfred, que um dia seria o pai de Arthur German. Os amigos diziam que foi essa série de problemas que desequilibrou a mente de Sir Robert German. Contudo, talvez o desastre tenha sido causado simplesmente por uma pitada de folclore africano. O idoso erudito vinha colecionando lendas das tribos Zonga, no campo das explorações de seu avô e das suas próprias, esperando de alguma forma justificar as lendas imaginativas de Sir Wade sobre uma cidade perdida povoada por estranhas criaturas híbridas. Uma certa consistência nos estranhos documentos de seu ancestral sugeria que a imaginação do homem insano poderia ter sido estimulada por mitos nativos. Em 19 de outubro de 1852, o explorador Samuel Seaton foi à casa German com um manuscrito de notas coletadas entre os Zonga, acreditando que certas lendas sobre uma cidade cinzenta com macacos brancos e governada por um deus branco poderiam mostrar-se valiosas ao etnólogo. Em tal conversa, Seaton provavelmente fornecera muitos detalhes adicionais cuja natureza jamais será conhecida, visto que uma série horrenda de tragédias se lançou repentinamente sobre ele. Quando Sir Robert German saiu de sua biblioteca, deixou para trás o cadáver estrangulado do explorador e, antes que pudesse ser detido, pôs fim à vida de todos os 3 filhos. Os 2 que nunca foram vistos e o filho que outrora havia fugido. Neville German morreu ao defender, com sucesso, a vida de seu filho de 2 anos, que aparentemente havia sido incluído nos planos insanos de assassinatos do velho. O próprio Sir Robert, após repetidas tentativas de suicídio e de uma recusa teimosa de pronunciar quaisquer palavras articuladas, morreu de apoplexia no 2º ano de seu confinamento. Sir Alfred German tornou-se um baronete antes de seu 4º aniversário, mas seus gostos nunca combinaram com seu título. Aos 20 anos, juntara-se a uma banda de músicos de salão, e aos 36 abandonou esposa e filho para viajar com um circo itinerante norte-americano. Seu fim foi revoltante. Entre os animais da exibição com a qual viajava havia um enorme gorila de cor mais clara que a média. Uma fera simplesmente afável e de grande popularidade entre os artistas do circo. Alfred German era particularmente fascinado por este gorila, e em muitas ocasiões os 2 se olhavam por longos períodos através das barras da jaula. Por fim, Alfred German pediu e obteve permissão para treinar o animal, deslumbrando plateias e companheiros artistas com seu sucesso. Numa manhã, em Chicago, quando o gorila e Alfred German estavam ensaiando uma luta de boxe extremamente habilidosa, o animal desferiu um soco com uma força maior que a habitual, ferindo tanto o corpo quanto a dignidade do treinador amador.
Os membros do maior espetáculo da Terra não gostam de comentar sobre o que aconteceu depois. Eles não esperavam ouvir Alfred German emitir um grito estridente e inumano, ou vê-lo agarrar o desengonçado antagonista com as duas mãos, atirá-lo no chão da jaula e morder ferozmente a garganta peluda. O gorila foi pego de surpresa, mas não por muito tempo, e antes que qualquer coisa pudesse ser feita pelo treinador oficial, o corpo que um dia pertencera ao baronete estava além de qualquer reconhecimento possível. 2. Arthur German era filho de Sir Alfred German e de uma cantora de salão de origem desconhecida. Quando o marido e pai abandonou a família, a mãe levou a criança para a casa German, onde não restava ninguém que pudesse fazer qualquer objeção à sua presença. Ela não era totalmente alheia às noções de como deveria ser a dignidade de um nobre, e certificou-se de que o filho recebesse a melhor educação que o dinheiro limitado pudesse prover. Os recursos familiares eram agora tristemente escassos e a casa German vivia um abandono lastimável. Mas o jovem Arthur amava o velho edifício e todo o seu conteúdo. Arthur não era como qualquer outro German que já houvesse existido, pois era um poeta e um sonhador. Algumas das famílias da vizinhança que ouviram as histórias da esposa portuguesa do velho Sir Wade German declaravam que o sangue latino deveria estar se manifestando. Mas a maioria das pessoas apenas desdenhava da sensibilidade de Arthur à beleza, atribuindo-a à sua mãe, cantora de salão, que não era socialmente reconhecida. A delicadeza poética de Arthur German era ainda mais notável devido à sua aparência pessoal bruta. A maioria dos German tinha uma aparência um tanto estranha e repugnante, mas o caso de Arthur era muito impressionante. Era difícil dizer com o que ele se parecia, mas sua expressão, os ângulos do rosto e o comprimento dos braços causavam uma sensação de repulsa àqueles que o viam pela primeira vez. A inteligência e o caráter de Arthur German, no entanto, compensavam seu aspecto. Talentoso e culto, Arthur recebeu as maiores honras em Oxford e parecia que redimiria a má fama intelectual da família. Embora de temperamento mais poético que científico, planejava continuar a obra de seus antepassados no campo da etnologia e das antiguidades africanas utilizando a coleção prodigiosa, ainda que estranha, de Sir Wade. Com sua mente imaginativa, ele pensara muitas vezes na civilização pré-histórica na qual o explorador louco acreditara tão inquestionavelmente, e reunira todas as lendas sobre a silenciosa cidade na selva mencionada nas notas e parágrafos mais extravagantes do falecido Sir Wade. Em relação às declarações nebulosas acerca de uma raça de híbridos da selva sem nome e desconhecida, ele nutria um sentimento peculiar que misturava pavor e atração, e especulava sobre o provável fundamento de tal fantasia enquanto procurava obter uma luz em meio aos últimos dados coletados por seu tataravô e por Samuel Seaton entre os Ongas. Em 1911, depois da morte da mãe, Sir Arthur German decidiu levar suas investigações até as últimas consequências. Vendeu uma parte do seu patrimônio para obter o dinheiro necessário, organizou uma expedição e navegou para o Congo. Obteve das autoridades belgas um grupo de guias e passou um ano no país dos Ongas e dos Caliris, onde encontrou informações que excediam suas maiores expectativas. Entre os Caliris havia um chefe idoso chamado Moanu, que era dotado não só de uma memória excelente, como também de um grau singular de inteligência, sem contar o interesse por lendas antigas. Este ancião confirmou cada lenda que German havia ouvido, e adicionou seu próprio relato sobre a Cidade de Pedra e os macacos brancos, da forma como as lendas tinham sido contadas a ele. De acordo com Moanu, a Cidade Cinza e as criaturas híbridas não mais existiam, tendo sido aniquiladas pelos ameaçadores Nibangos muitos anos atrás. Essa tribo, depois de destruir a maioria dos edifícios e de matar os seres vivos, levara consigo a deusa empalhada que era o objeto de suas buscas. A deusa macaco branca, que os estranhos seres adoravam e que, segundo a tradição do Congo, seria o corpo de alguém que reinara como princesa entre eles. Moanu não tinha a menor ideia de como teriam sido as criaturas brancas parecidas com macacos, mas estava certo de que foram elas que haviam construído a cidade agora em ruínas. Jeremy não conseguiu formar opinião alguma, mas através de um questionamento atento obteve uma lenda bastante pitoresca sobre a deusa empalhada. A princesa Macaco, dizia-se, tornara-se a consorte de um grande deus branco que viera do ocidente. Por muito tempo eles reinaram juntos sobre a cidade, mas quando o filho nasceu, todos os três foram embora. Mais tarde, o deus e a princesa retornaram, e quando a princesa morreu, o marido divino mandou mumificar o corpo dela e o preservou em uma vasta casa de pedra, onde era adorada. E então ele partiu sozinho.
A lenda aqui parecia apresentar 3 variantes. De acordo com uma das histórias, nada mais acontecera, exceto que a deusa empalhada se tornara um símbolo de supremacia para qualquer tribo que a possuísse, e foi por esse motivo que os Nibangos a levaram. Uma segunda história falava do retorno do deus e de sua morte aos pés da esposa preservada. E a terceira lenda contava do retorno do filho, já homem, ou macaco, ou deus, seja como for, ainda inconsciente de sua identidade. Sem dúvida, a imaginação fértil dos negros havia esgotado todas as possibilidades, quaisquer que fossem os eventos que pudessem estar por trás da extravagante lenda. Arthur Jermyn já não tinha mais dúvidas quanto à existência da cidade na selva tão bem descrita pelo velho Sir Wade, e foi com pouca surpresa que no começo de 1912 encontrou o que restava dela. Talvez tivessem exagerado um pouco no tamanho, mas as pedras espalhadas por ali provavam que não se tratava de uma mera aldeia de negros. Infelizmente, nenhum entalhe pôde ser encontrado, e o tamanho reduzido da expedição impediu a realização das operações que tensionavam abrir a única trilha visível que parecia descer até o sistema de galerias mencionado por Sir Wade. A questão dos macacos brancos e da deusa empalhada foi discutida com todos os chefes nativos da região, mas coube a um europeu melhorar os dados oferecidos pelo velho Moanu. O Sr. Verhaeren, agente belga de um entreposto comercial do Congo, acreditava que não só poderia localizar, como também reaver a deusa empalhada da qual havia ouvido falar vagamente, visto que os poderosos Nibangos eram agora os servos submissos do governo do rei Albert, e, com um pouco de persuasão, poderiam ser induzidos a abrir mão da abominável divindade que haviam sequestrado. Quando Jermyn zarpou para a Inglaterra, portanto, ficou com a exultante esperança de que, dentro de poucos meses, receberia uma relíquia etnológica sem preço que confirmava as mais extravagantes narrativas de seu tataravô, ou seja, as mais estrambólicas que já ouvira na vida. Mas talvez os compatriotas que viviam nas proximidades da casa Jermyn tivessem ouvido histórias ainda mais fantasiosas, passadas de geração em geração por seus antepassados que ouviram os relatos de Sir Wade nas mesas do Knight's Head. Arthur Jermyn aguardou com muita paciência a caixa que esperava receber do Sr. Verhaeren, e nesse ínterim estudou com diligência ainda maior os manuscritos deixados por seu ancestral insano. Ele começou a sentir-se cada vez mais próximo a Sir Wade, e buscava relíquias da vida pessoal deste último na Inglaterra, bem como de suas explorações africanas. Os registros orais sobre a esposa misteriosa e reclusa eram numerosos, mas não havia indícios tangíveis de sua estadia na casa Jermyn. Arthur Jermyn imaginava que circunstância haveria provocado ou permitido tal ocultação, e presumiu que a insanidade do marido deveria ter sido a causa principal. Diziam que sua tataravó era filha de um comerciante português que vivia na África. Sem dúvida, o senso prático herdado e o conhecimento superficial do continente negro a fizeram desdenhar das histórias do interior contadas por Sir Wade. Ela havia morrido na África, talvez arrastada para lá por um marido determinado a provar o que havia dito. Mas enquanto se entregava a essas reflexões, Jermyn não podia deixar de rir da futilidade delas, um século e meio após a morte de seus 2 estranhos progenitores. Em junho de 1913, chegou uma carta do Sr. Verhaeren, na qual relatava ter encontrado a deusa empalhada. Era um objeto dos mais extraordinários, assegurava o belga. Um objeto que um leigo não teria o poder de avaliar. Somente um cientista poderia determinar se era humano ou símio. E, ainda assim, o processo de avaliação seria deveras dificultado pelas condições em que se encontrava o objeto. O tempo e o clima do Congo não eram gentis com as múmias, especialmente quando sua preparação é tão amadora como parecia ter sido o caso. Ao redor do pescoço da criatura foi encontrado um grande colar de ouro com um medalhão vazio no qual havia desenhos heráldicos. Sem dúvida, lembrança de algum viajante desafortunado, roubado pelos Nibangos e colocado no pescoço da deusa como amuleto. Ao comentar sobre os contornos do rosto da múmia, o Sr. Verhaeren sugeriu uma comparação espirituosa. Ou melhor, expressou em tom bem-humorado o quanto o seu correspondente iria se surpreender. Mas o belga tinha muitos interesses científicos para desperdiçar tantas palavras com levianidades. A deusa empalhada, escreveu ele, chegaria devidamente empacotada cerca de 1 mês após o recebimento da carta. O objeto encaixotado foi enviado à casa Jermyn na tarde do dia 3 de agosto de 1913, sendo transportado no mesmo instante para a grande câmara que guardava a coleção dos espécimes africanos, como disposta por Sir Robert e Arthur. O que aconteceu em seguida pode ser melhor deduzido a partir das histórias dos criados e de coisas e documentos que mais tarde foram examinados. Das várias histórias, a do idoso Soames, o mordomo da família, é a mais ampla e coerente. De acordo com esse homem digno de confiança, antes de abrir a caixa, Sir Arthur Jermyn mandou que todos saíssem do aposento.
embora o som instantâneo do martelo e do formão tenha indicado que ele não demorou a dar início à operação. Não se ouviu nada por algum tempo, e Soames não soube precisar quanto tempo, mas estava certo de que não havia se passado ainda um quarto de hora quando um grito terrível se fez ouvir, sem dúvida, na voz de Jermyn. Ato contínuo, Jermyn saiu correndo freneticamente do aposento na direção da frente da casa, como se perseguido por um terrível inimigo. A expressão em seu rosto, um rosto já pálido o suficiente quando em repouso, era indescritível. Quando já estava próximo à porta da frente, ele pareceu pensar em algo. Virou-se nos calcanhares e por fim desapareceu correndo nas escadas que levavam ao porão. Os criados estavam totalmente atônitos e observavam do topo da escada, mas seu senhor não voltou. Um cheiro de óleo foi tudo que saiu das áreas inferiores. Depois que escureceu, ouviu-se um rangido na porta entre o porão e o pátio, e o garoto que cuidava dos cavalos viu Arthur Jermyn, recoberto de óleo e brilhando da cabeça aos pés, caminhar furtivamente nas pontas dos pés e desaparecer na charneca escura que cercava a casa. E então, em uma exaltação de supremo horror, todos viram o final. Uma centelha de fogo brilhou na charneca, surgiu uma chama, e um pilar de fogo humano alcançou os céus. A estirpe dos Jermyn já não mais existia. A razão pela qual os fragmentos carbonizados de Arthur Jermyn não foram recolhidos e enterrados está no que foi descoberto depois, principalmente em razão do objeto na caixa. A deusa empalhada era uma visão nauseante, murcha e carcomida, mas era claramente um macaco branco mumificado de alguma espécie desconhecida, menos peluda do que qualquer variedade registrada e também infinitamente mais próxima da humanidade. Assombrosamente próxima. A descrição detalhada seria bastante desagradável, mas dois detalhes devem ser relatados, pois se encaixam revoltosamente com certas notas sobre as expedições africanas de Sir Wade Jermyn e as lendas congolesas do deus branco e da princesa macaco. Os dois detalhes em questão são estes. O brasão no medalhão dourado em volta do pescoço da criatura era o brasão dos Jermyn, e a sugestão jocosa do Sr. Verhaeren sobre a tal semelhança ligada ao rosto murcho se aplicava com um horror vívido, pavoroso e antinatural, a ninguém menos que o sensível Arthur Jermyn, tataraneto de Sir Wade Jermyn e de uma esposa desconhecida. Os membros do Real Instituto de Antropologia queimaram a coisa, atiraram o medalhão em um poço e alguns deles não admitem que Arthur Jermyn um dia tenha existido.